Paz e graça a todos e a todas. Amém? Amém? Que presença. A presença do Senhor é o suficiente para nós. A presença do Senhor é suficiente para nós. Quando a palavra do Senhor diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele se faz presente, é porque esse Deus manifesta a sua presença, não para uma pessoa, simplesmente, mas para um povo. Todo o projeto de Deus é sobre um povo. É sobre uma família e não sobre um indivíduo. E aí, quando tem 2 ou 3 reunidos, a gente tem que dizer: eu quero ser apenas um dos 3. Porque aí a presença se manifesta. E é por isso que quando estamos em ambientes como esse, nós adentramos em uma atmosfera que vai além de canções. Nós entramos em uma atmosfera que vai além de músicas. Nós adentramos em uma atmosfera que vai além de palavras. Nós conseguimos imergir em uma atmosfera que nos tira de nossos lugares de esconderijos, lugares onde buscamos a passividade, ou de lugares que manifestamos aquilo que não é a essência do que somos. A presença do Senhor nos faz nos expor a nossa interioridade. A presença do Senhor nos envolve de uma forma que nada mais importa a não ser o Senhor. E é isso que nos faz estarmos aqui semanas após semanas. Porque a presença do Senhor é melhor e maior do que qualquer pessoa. Porque a presença do Senhor faz o que nenhuma pessoa pode fazer. Por isso que o foco é o Senhor. Por isso que a nossa intencionalidade tem que ser para o Senhor. Por isso que os nossos encontros devem ser para o Senhor. Ele é o fundamento. Ele é o propósito. Você consegue crer comigo? Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 11. Além de cumprimentar esta casa com a paz e a graça do Senhor Jesus, cumprimentar toda a nossa igreja online, a Safira Online, nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando agora, de várias partes do Brasil e do mundo, gente espalhada aí pelo nosso Brasil lindo. Que bom sermos essa igreja para além de nós mesmos. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 11, diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que estás nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém? Desde domingo passado nós estamos ministrando sobre essa palavra, sobre esse texto.
E estávamos refletindo domingo passado, que foi o Dia dos Pais, a seguinte temática: pai, um vilão ou um herói? Porque quando nos voltamos à construção de homenagens a um pai ou uma mãe, simplesmente em um dia definido dentro do nosso calendário como homenagem, e vamos apenas nessa vibe, nós estamos escondendo e mascarando muitas realidades nossas de relacionamentos. De pais que não constroem relacionamentos com filhos, e de filhos que não relacionam-se com os pais. E que nesse dia dos pais, agora é o dia da homenagem aos pais. É como se fosse o único dia de honra aos pais. Ou o dia das mães, o dia da gente lembrar de honrar as mães. E que na verdade, quando entramos nessa vibe, nós estamos caminhando no espírito do capitalismo, onde essas datas não têm a ver com honra, mas têm a ver com consumo, tem a ver com uma relação de consumo mercadológica, e nos deixamos nos envolver e ser vendidos por um marketing de construções de aparências. E que quando fazemos uma reflexão, nós vamos ter muitos homens em que a figura de pai deles são como vilões. E que muitos não conseguem receber nenhuma homenagem nesse dia, de tão ausentes ou de tão maus que eles são durante o ano. Mas nós temos também pais que eles são como se fossem heróis, que não é o dia dos pais a data que ele recebe homenagem e honra, mas abraços, beijos, palavras, ações são costumeiras em sua casa, em sua vivência. Nós precisamos compreender de que nós não andamos pelo espírito da época, nós não andamos pelo espírito capitalista dessa sociedade hedonista, nós andamos pelo Espírito do Senhor. E andar pelo Espírito do Senhor é nos balizar pela palavra do Senhor, do que ela nos impulsiona a ser e a fazer, do que a palavra do Senhor nos impulsiona enquanto movimento de construções e de fundamentos em relacionamentos, para que não sejam construções de aparências ou construções mercadológicas ou de interesses, mas sejam relacionamentos verdadeiros, íntegros, reais, não perfeitos, porque a perfeição virá no grande dia do Senhor, que Ele voltar, quando Jesus voltar e nos chamar, nós receberemos um novo corpo, receberemos um corpo glorificado, e estaremos em um ambiente totalmente transformado, restaurado, sabe, onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro. Aí sim, nesse lugar é tudo perfeito, mas aqui não. A igreja não é perfeita, pelo contrário, a igreja é o lugar dos doentes, a igreja é o lugar de quem sabe que precisa de Deus, que sabe que precisa do Senhor. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E a grande questão é que, onde podemos encontrar um lugar de perfeição fora do Senhor? Fora do que o Senhor nos ensina?
não temos nenhuma construção filosófica, não temos nenhuma outra construção religiosa. É por isso que Jesus é o único caminho. É por isso que Jesus é a verdade. E por isso é que Jesus é a vida. E Jesus está trazendo declarações fortíssimas, dizendo: vocês são maus. Mas existe algo interessante que funciona dentro de vocês. Apesar de vocês serem maus, vocês conseguem extrair coisas boas dentro de vocês. E é por isso que nós vamos ter pessoas que podem protagonizar nessa vida como vilões ou como heróis. Não os heróis da indústria cinematográfica, não os heróis dos desenhos animados que precisam de superpoderes e de capas, mas heróis que não desistem nas lutas e adversidades da vida. Heróis que estão vencendo e batalhando e vencendo o mal de cada dia. E que não abandonam os seus e não desistem. Que não abandona e não desiste. E aí o Senhor começa a dizer: quanto mais o Pai de vocês, que estais no céu, Ele vos dará graciosamente muito mais. E aqui está o segredo. Se queremos ser pais como heróis, é no Senhor que nós vamos encontrar o que precisamos. E tudo isso é algo que tem a ver não apenas com homens enquanto pais, mas com todos os que amam ao Senhor, ou todos que estão numa relação de paternidade. Porque a relação de paternidade não tem a ver com o gênero masculino ou um gênero feminino. Nós temos compartilhado todo esse tempo que a paternidade é um ponto de origem, que a paternidade refere-se exatamente ao seu propósito. A paternidade refere-se à sua origem e ao seu destino, o seu ponto de existência. E isso não tem a ver com gênero, isso tem a ver com princípios. E aí falamos do porquê existem pais que são vilões. E vimos 3 grandes aspectos ou atitudes que demonstram o quanto um pai é vilão. Vimos a questão da passividade, vimos a questão da altivez, e vimos o quanto que pais se tornam vilões quando eles tomam a responsabilidade dos filhos. Sobre passividade, pais que são passivos, vimos a história de Davi. E vimos também a história de Eli, o sacerdote. Homens de Deus, homens que foram chamados pelo Senhor, mas que na sua paternidade, eles foram vilões, porque eram homens passivos, em relação aos pecados dos seus filhos, em relação a não ensinar os seus filhos a temerem a Deus. Vimos o quanto existem pais que são vilões, quando as suas atitudes são de altivez, assim como o rei Jeroboão, que preferiu o status quo de um rei, que preferiu simplesmente não seguir o Senhor e deixar um legado para o seu filho de maldade, onde o seu filho reproduziu exatamente, Nadab, reproduziu exatamente os passos do seu pai. E os passos do seu pai ele foi um rei mau perante os olhos do Senhor. E o seu filho também foi um rei mau perante os olhos do Senhor.
E a consequência disso é o juízo de Deus, que veio sobre a vida de Jeroboão e sobre a vida do seu filho Nadab. Vimos também o quanto que pais se tornam vilões, quando as atitudes desses pais são de tomar a responsabilidade dos filhos. E vimos a história de Jó, um homem de Deus, íntegro, temente ao Senhor, se desviava do mal, mas que não corrigiu os seus filhos. Mas os seus filhos estavam o tempo todo nos banquetes, profanando contra Deus. E Jó de manhã cedo, de madrugada, fazia sacrifícios para que Deus perdoasse os pecados dos seus filhos. E os seus filhos continuavam com a mesma prática. Pais tomando responsabilidade dos filhos. E qual é o destino dos filhos de Jó? A morte. Qual foi o destino de Nadab? A morte. Qual foi o destino da passividade dos filhos de Davi? A morte. Qual foi o destino da passividade do sacerdote Eli? A morte. Pais vilões são homens que não evitam a morte de alcançar a sua descendência. E a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Mas hoje, eu quero compartilhar com você, quando temos atitudes, pais têm atitudes salvadora dos seus filhos. Pais heróis são aqueles que têm atitudes que salvam os seus filhos. E a primeira atitude de pais heróis, atitudes que dizem o quanto ele é herói, a primeira é temor ao Senhor. Veja comigo o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 7. Nós vamos conhecer a história de Noé. Preste atenção. Hebreus, capítulo 11, verso 7 diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então preste atenção. Noé está sendo colocado na galeria da fé, na galeria dos heróis da fé, como aquele homem que foi um pai, que entendeu a missão de Deus sobre a vida dele, para a salvação da sua casa, para a salvação da sua família, para a salvação de seus filhos. Deus chama Noé e diz: olha, Noé, vai vir um dilúvio sobre a terra, tu vai construir uma arca. E aquilo naquela época era coisa, não era para louco, era para gente que tivesse muita fé. Porque quem fala com Deus, quem anda com Deus, pode parecer louco aos homens, mas são pessoas cheias de fé. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Quando começar a te chamar de louco, é sinal de que você está tendo muita fé. E Noé recebe esse chamado. E como é que Noé está vendo essa responsabilidade? A responsabilidade de fazer aquilo que Deus delegou a ele, para salvar a sua casa. Mas preste atenção, o texto diz que divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus. Noé é um homem temente a Deus. Atitudes de pais que salvam seus filhos da destruição, da morte, que se tornam heróis,
São pais que entendem o chamado de Deus sobre a sua vida. São pessoas que entendem que devem temer ao Senhor. E temer a Deus é não apenas medo. Mas temer a Deus também é medo. Mas não é apenas medo. Temer a Deus é respeito. Temer a Deus é honra. Mas temer a Deus também é ter medo. E tem gente que tem andado sobre a terra achando que pode brincar com Deus. Deus não brinca com os homens. Deus não brinca com sua palavra. Deus não brinca com aquilo que Ele libera sobre nós. Às vezes a gente fica achando que certos acontecimentos que estão vindo sobre nós são acontecimentos que não têm explicações. Alguns realmente não têm, e temos que agir pela fé. Mas tem muita coisa que vem como juízo de Deus, e a gente está dizendo que são coisas do diabo. Tome cuidado, tenha discernimento, tenha prudência, para que seus filhos não sofram as consequências dos seus pecados. A coisa é muito séria. Servir a Deus pode parecer um status quo para muitos aí, via igreja no domingo. Pode ser um status quo hoje na sociedade de dizer que é evangélico. Servir a Deus é coisa séria, que devemos ter ordem, que devemos ter decência, que devemos ter santidade, que devemos ter temor. Noé está recebendo instruções de coisas que não tinha nenhum apontamento, não tinha nenhuma nuvem no céu para dizer que ia chover durante 40 dias e 40 noites. E aí eu quero que você entenda que muito do que a gente libera aqui de palavra de Deus sobre você, você pode ainda não estar vendo, mas se você tiver fé, vai vir a acontecer, porque Deus não libera nenhuma palavra jogada ao vento. Deus, quando libera a sua palavra, é para trazer o cumprimento dos seus propósitos. E nós precisamos ter o posicionamento de receber a palavra do Senhor e nos mover não pelo que vemos, mas nos mover pelo que cremos. E nos mover pelo que cremos é saber que Ele liberou a palavra, e que se Ele liberou a palavra, aquilo que Ele disse vai acontecer. Pode ser a coisa mais inesperada. E aí, quando Deus libera a palavra, a gente sabe o que vai acontecer. Nós temos que ter o cuidado de colocar a nossa casa dentro disso. Nós temos que ter a preocupação de colocar a nossa casa dentro disso. Sim, sim. Noé estava entendendo o propósito de Deus e diz: aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Preste atenção. Todos nós sabemos que Deus deu as instruções para Noé e disse: coloca um casal de cada espécie dos animais. Mas o propósito primário não era simplesmente as espécies dos animais, porque se não tivesse a espécie da humanidade, não faria sentido guardá-los. Noé está aparelhando uma arca, porque ele tem que botar a casa dele dentro disso. Coloque a tua casa dentro do que Deus está liberando de palavra sobre você. Coloca os teus filhos, coloca a tua esposa, coloca a tua família. E você pode perguntar: como eu faço isso, pastor? Como eu posso fazer isso? Como eu posso colocar a minha família dentro disso que Deus está liberando de palavra, de promessa, de propósito? Tema ao Senhor.
Seja uma pessoa que tema a Deus. Seja uma pessoa que honre ao Senhor nas suas ações, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Tema a Deus, escolha sempre Deus. E diga não ao pecado. E diga não ao diabo. E diga não ao mundo. Escolha pelo Senhor. Um outro homem de Deus que tem uma atitude de temor a Deus e é um herói sobre a sua casa, chama-se Josué. Josué capítulo 24, verso 15 diz: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pais que são heróis, são pais que têm posicionamentos. Escute, eles têm posicionamento ativos. Eles têm posicionamento de voz ativa. Eles não têm posicionamento de passividade. Lembra? A passividade é para os vilões. A passividade é para homens que são covardes, traumatizados. É para homens que são machucados e feridos. Mas homens curados, homens restaurados pelo Senhor, são homens que temem a Deus, são homens que se posicionam e diz: outros podem servir quem quiser, mas eu e a minha casa, nós vamos servir a Deus. Eu e minha casa, nós vamos ter a Bíblia como um livro de regra, fé e prática. Eu e minha casa, nós vamos crer na palavra de Deus. Eu e minha casa, nós vamos para a igreja nos dias de semana, nos dias de grupo de crescimento. Nós vamos para a igreja nos finais de semana, nos encontros de comunhão, das redes, dos cultos de celebração. E é por isso que nós vamos estar aqui todo domingo, enquanto Jesus não voltar, com a minha casa, com a minha família, com os meus filhos, com os meus netos, com meus bisnetos, porque nós decidimos, nós nos posicionamos, nós serviremos ao Senhor. Aleluia! Por quê? Porque eu temo a Deus. Que posicionamento você quer ter hoje? De um vilão ou de um herói? Heróis se posicionam. Heróis não estão para fazer a vontade dos outros. Heróis não estão para fazer mídia com os outros. Podem servir quem vocês quiserem. Podem ir para a bagaceira que vocês quiserem. Pode ir para a sem-vergonhice que vocês quiserem. Mas eu não vou mais, porque eu sei quem me tirou da sepultura. Aleluia. Eu sei quem me libertou. Eu sei, eu não estou mais no Egito. Eu não estou mais na Babilônia. Eu sou filho agora e livre sou. Aleluia. Quando a gente canta, quando a gente louva, a gente sabe o propósito. Está pensando que a gente está botando canções ao vento aqui? Não, é tudo profético. Diga para a pessoa do seu lado: é profético. É profético. Aleluia. Tenha posicionamento na sua família. Tenha posicionamento no seu casamento. Tenha posicionamento sobre seus filhos. Escuta essa daqui. Mais uma pérola de Mudica. Meus pais se separaram. Eu, 15 anos, disse: agora eu vou ser livre. Vou fazer o que eu quero agora. Quando mamãe quiser me bater, eu corro para a casa de papai. Quando o papai quiser me bater, eu vou para a casa de mamãe. Quando eu quis fazer a primeira ideia, mamãe disse: se tu quiser, tu leva já tua roupa todinha. Quando eu cheguei para papai, ele disse: aqui não. Eu disse: ferrou. Aí eu volto, mamãe diz: aqui só fica quem serve a Deus.
Na época, pastor Elton fazia parte de um grupo de dança e está me vendo aí. Mas pensa num cabra que dançava. Tinha aqueles grupos antigamente, né? Mas não dava para mim, nunca deu para mim essas coisas, né? Aí eles iam para a festa para dançar e eu doido para ir, mamãe. Aqui não. Ficava injuriado. Naquela época eu ficava, você não faz ideia. Hoje eu agradeço de verdade. Agradeço a Deus de verdade. Por minha mãe ter dito, aqui não, aqui é só quem serve a Deus. Na casa, são os pais que têm que ter posicionamento e não os filhos. Você quer salvar a sua família? Você quer ser herói sobre a sua família? Não sejam os seus filhos para ditar o que tem que ser na sua casa. Seja você a voz ativa sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre sua família. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque nós temos temor ao Senhor. Eu honro, eu respeito e eu tenho medo de brincar com as coisas de Deus. A segunda atitude, que revela o quanto um pai não é vilão, mas ele é um herói, é a devoção. Devoção. Devoção é um termo que representa uma atitude piedosa, uma atitude de obediência. Devoção diz respeito a uma atitude de amor e respeito às coisas religiosas. Devoção refere-se a uma atitude de amor e respeito a Deus ou as coisas que ligam a Deus. Isso é devoção. São homens que realmente têm um grande respeito pelas coisas do Senhor. E que eles sabem que eles têm que estar envolvidos nas coisas do Senhor. Porque não são as coisas, é para o Senhor. E aí, o Senhor me fez lembrar de um homem de Deus chamado Zacarias. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 5 ao 7, diz o seguinte: nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. E diz o texto, do turno de Abias. Sua mulher era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Tá? Ambos eram justos diante de Deus. Eu quero que você preste atenção agora. Ambos eram justos aos olhos de Deus. Estão entendendo? Ambos. Aí diz, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Verso 13. Olha só o que diz o verso 13. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. E você lhe dará o nome de
João ou Batista. Escuta o que isso tem a ver. O que quero falar para você é que antes de sermos pais, nós precisamos ser homens de Deus, homens piedosos, homens justos, homens obedientes a Deus, homens de devoção. E nós homens precisamos, principalmente os jovens aqui, fazer escolhas por mulheres piedosas, por mulheres justas, por mulheres obedientes a Deus. Porque antes de ser pai, você precisa primeiro aprender a ser um homem. Mas não é ser simplesmente um homem, ser um homem de Deus. Porque homem de Deus é justo. Se tem homem de Deus com ser vergonhice aí, ele é de Deus só no nome, mas na vida não é. Porque homem de Deus é justo. Ele não enrola ninguém, ele não anda com sem vergonhice com ninguém. Ele tem integridade, ele tem caráter, ele tem posicionamento. Ele não tira proveito de ninguém. Ele não vai se sobressair sobre ninguém. Ele não vai se promover em cima de ninguém. Homem de Deus é justo. E homem de Deus é obediente aos mandamentos do Senhor. Ele não é obediente às suas paixões. Ele não é obediente aos seus prazeres. É porque eu não sei onde eu estava com a minha cabeça. Não, homem de Deus não anda desatento, desligado. Ele anda conectado. Tinha chegado o dia de Zacarias servir no templo. Zacarias servir no templo. Chegou o dia dele. E ele vai em consagração. Presta atenção. Eles não tinham filhos. Mas quando ele está servindo a Deus, ele recebe a resposta do que mais ele precisava. Escuta o que eu vou dizer a você. O que define a história sobre a nossa vida não são as nossas circunstâncias, é o nosso posicionamento em Deus. Zacarias e Isabel não tinham filhos. E Zacarias não deixou de ser justo. Zacarias não deixou de ser obediente a Deus. Muito menos Isabel. Eles continuaram. Porque a coisa mais importante não era a circunstância que estava definindo eles. A coisa mais importante era o chamado deles no Senhor. O chamado de ser um homem e uma mulher de Deus. Porque para você ser um herói, um pai herói, você precisa ser um homem de Deus antes. Você só vai ser herói se você for um homem de Deus. Porque se você não for um homem de Deus, você vai ser um vilão. Você vai ser uma negação. Você vai ser destrutivo. Você vai ser um perigo. E aí eles estão lá servindo ao Senhor. Eles não ficaram traumatizados porque ainda não tinha filhos. E tem um monte de gente assim, que porque as coisas não saem do seu jeito, porque as coisas ainda não aconteceram na sua vida, e aí eles tratam de culpar Deus nisso. Ou de repente trata de dizer, eu não quero mais saber de Deus. E vai continuar na situação. Porque Deus não é movido para satisfazer desejos ou pedidos. Deus é movido por propósitos. Deus é movido por propósitos. Então, Zacarias não deixava de servir ao Senhor. Isabel não deixava de servir ao Senhor. E quando menos esperava, um anjo apareceu para ele. Aleluia. Eu quero liberar essa palavra sobre você nessa noite aqui. Sobre você que está vendo aí. Quando você menos esperar, o Senhor vai te visitar e vai trazer o que precisa ser revolucionário sobre a tua vida.
O céu vai vir ao teu encontro. Preste atenção, mas permaneça na posição de homem e de mulher de Deus, de homem e mulher que são justos, obedientes e tementes a Deus. Permaneça na posição, porque o Senhor vai se revelar. Permaneça na posição, porque quando você menos esperar, o Senhor vai te encontrar. Você está pensando que isso daqui está na Bíblia somente para mostrar que Zacarias foi privilegiado? Não, ele está dizendo, isso aqui também é para você, meu filho e minha filha. Quem recebe aí em nome de Jesus? Isso daqui é para quem tem fé. É para quem tem fé. E desde cedo, homens precisam ser piedosos. Homens precisam ser de devoção. E quando for casar, tem que escolher mulheres de devoção, mulheres piedosas, para não ficar de repente arrependido e querer ficar pensando em separação e divórcio. Deus abomina esse tipo de coisa. Você quer uma mulher de Deus? Você quer um homem de Deus? Seja um homem de Deus e seja uma mulher de Deus, porque senão você vai destruir a vida de um homem ou de uma mulher de Deus. Então a coisa não é só pedir para receber. A coisa mais importante é você ser para receber. Aleluia! Está vendo o que é mais importante? Talvez você está aí, Senhor, eu estou aqui, está lá no Salmo 70, apressa-te, Senhor. Já passei dos 30, papai. Papai, estou chegando nos 40 aqui, Senhor. Não tem outro salmo para dizer, acelera. Por quê? Porque de repente você ainda não está preparado ou preparada como um homem e uma mulher de Deus. E você acha que sempre vai ser o outro um problema, enquanto você pode ser um problema na vida do outro. Eita, ninguém consegue dizer um glória a Deus aí, irmão? Dói, né? Eu sei que às vezes o negócio é forte que a gente fica até sem palavras, mas irmão, responde aí. Amém? Responde aí, amém, meus irmãos? Responde aí no YouTube, amém? Aqui na casa, responde aí, amém? Mas agora vem a terceira e a última atitude que quero compartilhar do quanto um homem, um pai, pode se tornar um herói. Claro que tem muitas outras, mas eu quero falar apenas dessas três: temor a Deus, devoção, e a última agora é amar. A atitude desse homem, desse pai, é uma atitude de amar. E amar ou amor não é um sentimento, não é uma emoção, mas são ações de cuidado, são ações de respeito, são ações de entrega. E esse ato de amar tem duas dimensões. Se esse pai quiser ser, se esse homem quiser ser um pai enquanto herói e não vilão, ele precisa primeiro amar a sua esposa, porque é ela que lhe faz ser pai. Se ligou? Amar a sua esposa. Em Efésios, Paulo vai dizer que os maridos têm que amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Preste atenção, ó a referência. Jesus é a referência. Você está querendo o tempo todo que essa sua mulher que lhe faça as coisas seja a única a entregar. Você está entregando o quê? Você está pensando que é só dinheiro, que é só o cartão, que é só Pix, irmão? Não, irmão.
E pior que tem isso, às vezes tem mulher que não tem nada disso. Faz um pix aí, irmão. Levanta aí o status, né? Levanta aí a classificação. O homem que não ama a esposa, ele não tem condições de ser um pai enquanto herói. Porque a esposa é o ventre que lhe fez ser pai. É o ventre que carregou o milagre da vida para ser a maior transformação na vida dele. Porque quando o homem de Deus entende que vai ser pai, essa é uma das coisas mais extraordinárias na vida dele. E só consegue entender esse poder transformador na vida dele se for homens que temem a Deus. Porque homens que não temem a Deus, eles deixam a mulher passar a gravidez todinha sozinha. Homens que não temem a Deus, deixam a mulher sozinha em todo o processo de gestação, não acompanha em nenhuma consulta de pré-natal. Você sabe do que eu estou falando? Essa é a realidade de muitos casamentos, de muitos casais. Homens que não entendem não apenas a transformação que está acontecendo no corpo da mulher, mas não entendem o tipo de transformação que vai chegar na sua vida. E aí eu lembro na Bíblia a história de um homem chamado Eucana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao 5, diz o seguinte. Coloca aí, meu irmão. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 1 ao 5, diz a palavra do Senhor. Havia certo homem de Ramataim, Suftá, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeorão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do Eframita Zuf. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos, olha só, todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. O verso 8 diz assim: Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Eucana é o tipo de homem que ama a sua esposa. Ele ama a tal ponto que na tradição judaica, a mulher que dava filhos ao homem, essa mulher era celebrada, essa mulher era valorizada. A mulher que não dava filhos, ela era rejeitada.
Mas olha o posicionamento de Eucana. Ele dava o que era devido a Penina, a refeição que é necessária, aos filhos e filhas, mas ele não esquecia Ana. Porque a relação desse homem não é uma relação de interesse, não é uma relação de promoção de si, é uma relação de amor que é muito mais do que o que eu entrego, do que o que eu recebo. Uma relação de amor à esposa, você não se relaciona com ela determinando a relação ou fluir da relação no que você recebe. Porque se você se basear a relação dessa forma, esse casamento não é uma aliança, esse casamento é um contrato. E Deus nos ensina que casamento é aliança, que Ele é um Deus de aliança. E quando nós estamos numa aliança, o que importa não é o que eu recebo. Pastor, então eu vou ficar nessa o tempo todo só eu dando, nunca vem nada para mim. Quem tem essa mentalidade é quem não teme a Deus, porque quem teme ao Senhor, sabe que no momento certo Deus vai mudar a sorte, sabe que no momento certo Ele vai operar com milagre, com poder, com transformação, mas ele não sai da posição de entrega, a coisa mais importante é o que eu entrego e não o que eu recebo. Então Eucana está dizendo a Ana, tu me és valiosa, eu vou te dar porção dupla, receba aqui, porque porção dupla, preste atenção, porção dupla. Eucana está dando para Penina, está recebendo Penina e está recebendo os seus filhos e filhas. Preste atenção agora sobre isso. Ana está recebendo porção dupla. Eucana está profetizando filhos sobre a vida de Ana. E eu quero dizer a você, quais são os atos proféticos que você tem caminhado para trazer à existência o que ainda não existe. Isso é sobrenatural. Nós andamos pelo que cremos, não pelo que vemos. Eucana está dando porção dupla. Não tem filhos, mas ele está enxergando os filhos. Eu quero que você comece a visualizar isso. Eu quero que você comece a entender que o que o Senhor tem liberado sobre você é de que sobre sua vida não é a esterilidade que vai prevalecer, mas é a fé que vai determinar as realizações sobre a tua vida. É a fé que vai mover a sua vida. No nome de Jesus. E esse homem faz isso. E num belo dia Ana sobe ao Senhor. Olha a devoção de Ana. Sobe ao templo para orar. E está se entregando. Eli acha que ela está embriagada. Mas ela diz, não, meu Senhor. Eu estou apenas angustiada, derramando tudo na presença do Senhor. E ele diz que seja sobre ti, conforme a tua petição. Se você está precisando de milagres, eu quero liberar essa palavra sobre você. Que você peça agora. Eu vou dar 10 segundos, 15 segundos para você pedir agora. Que seja sobre ti, conforme a tua petição. Que seja sobre ti, conforme a palavra do Senhor. Que venha à existência o que ainda não existe. Sobre ti o Senhor coloca a porção dupla, em nome de Jesus. Porque você não é estéril. Xarabassui de carabassui de cas. Ai, sui de cas, você não é estéril. O Senhor libera o teu ventre agora. E não apenas para você ter filhos biológicos,
mas que você comece a gerar sonhos em Deus, que volte a existir no teu ventre os sonhos e as promessas do Senhor, em o nome de Jesus. A Bíblia vai falar de Isaac, que Rebeca era estéril, e diz que Isaac orou por Rebeca, e ela achou-se grávida. Onde estão homens de Deus aqui nessa noite? Eu quero chamar você para um ato profético agora, enquanto homem de Deus. Se você estiver do lado da sua esposa, você vai impor as mãos no ventre dela, se for sua esposa. Mas se quem estiver do seu lado não é sua esposa, é apenas um irmão, a irmã da igreja, você vai colocar a mão sobre o ombro dele, em nome de Jesus agora. Ou você pode segurar a mão dele, em nome de Jesus. Assim como Isaac orou sobre Rebeca, e o Senhor trouxe a existência sobre a vida dela, nós queremos liberar isso agora, conforme a palavra do Senhor. Eu quero chamar minha esposa aqui, vem cá. Corre, 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 corre. Corre, mulher. No nome de Jesus. Senhor, nós andamos sobre o que a Tua palavra libera sobre nós. E como homens de Deus, nós oramos sobre a nossa casa. Nós oramos sobre nossas esposas. Nós oramos sobre quem está ao nosso redor e declaramos o cumprimento da Tua palavra. E que venha à existência as coisas que ainda não existem. Porque é o Senhor que faz em o nome de Jesus. E que hoje venha a realização de milagres sobre a nossa casa. Seja um tempo de milagres sobre a nossa vida. Em o nome de Jesus. Eu creio. Amém. Obrigado. Mas eu lembro de outro homem que ama muito a sua esposa. José. Maria se encontra grávida. Lá em Mateus capítulo 1, do verso 19 ao verso 25, para encurtar a história, José descobre que Maria está grávida. E José vai entregar Maria. Ele vai devolver Maria. Ele ia devolver Maria. Mas olha o perfil de José. Por ser José, seu marido, um homem justo. Estão entendendo? Estávamos falando que antes de ser pai, nós precisamos ser homens de Deus, amém? Homens justos. Homens obedientes aos mandamentos. Homem justo. E não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Ele queria, sabe, dar um tchauzinho para ela, mas não expor ela. Diz assim, ó, não vai fazer nos escondidos aqui, que aí fica bom para ti, fica bom para mim. Falei, tá bom. José vai dormir, o anjo do Senhor aparece. José, filho de Davi, não tema de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Agora escute, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus.
Preste atenção. Isso daqui é forte. A gente sabe que tem coisas que só Deus para mudar a nossa rota. E Deus faz. O problema é que Deus está fazendo, e tem gente que quando acorda, como José ainda diz assim, será que foi Deus mesmo? Esse é o problema. Será que foi tu, Senhor? Eu vou fazer prova do Senhor. Eu vou fazer 21 dias de jejum, de oração. Eu vou chamar alguém para orar comigo, porque pode não ser o Senhor. Posso estar birutando, posso estar... Foi um sonho. A gente precisa saber como é que Deus fala com a gente. José acorda e ele já sabe o que ele tem que fazer. Agora escute, não pense que é uma coisa simples. Não pense que é uma coisa simples, não. Passou o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, a barriga está crescendo. E José sabe que o filho que está ali não é dele, é do Senhor. Irmão, que jejum espiritual. E sabe, que jejum José teve, cara. 9 meses sem tocar em Maria. Casou, ó. Casaram aqui recentemente os irmãos. Casado e não pode tocar na mulher. Não foi um dia, 2 dias, não foi jejum de uma semana, jejum de 9 meses. Tem que ser homem de Deus para segurar uma parada dessa, irmão. Tem que ser temente a Deus. E você sabe, ó, se tem crianças pequenas aqui, menores de idade, né? Ou da faixa etária infantil, os pais são responsáveis. Eu não sou responsável. Mas quando se tem uma mulher grávida, a mulher grávida, ela fica mais apetitosa, irmão. Os homens sabem, hein? Por isso que a gente encontra jeitinho para tudo. É engraçado, mas vocês sabem que eu estou falando sério. Já tem até uma figurinha minha com isso, né? Eu estou rindo, mas é sério. Rapaz, esse pessoal não tem jeito. Rapaz, tem um meme comigo eu dizendo isso. Cara, misericórdia. Jesus, toma minha causa, Senhor. A gente ri, mas é sério. E José está lá, irmão. Como? Firme no que Deus tinha liberado. Isso é amor. Isso é amar a esposa. Isso é amar a esposa. Quais são as atitudes de amor que você está tendo pela sua esposa? Tem que ter atitudes de amor. Depois, quem pôs o nome? O anjo disse qual era o nome, mas quem batizou foi José. Chegou lá, certidão de nascimento. Jesus. O nome dele vai ser Jesus. É poderoso isso. E depois, meu irmão, José foi para a galera. Não, José foi só para Maria. Teve um monte de filho com ela. Foi. Tirou os atrasados tudinho. Jesus ainda fez de Tiago um dos seus 12. É, irmão. Quando você ama a sua mulher, preste atenção. Quando você ama a sua esposa, você entende o tempo, você espera o tempo para você ser pai, para você cumprir o propósito de Deus na vida dela e na tua vida. Agora seja homem de Deus, para entender esse tempo. Agora, um pai enquanto herói, além dele amar a esposa, é aquele que ama os filhos. Porque fazer é fácil. Fazer não é coisa difícil. Ser a referência é que é o desafio. Dar o destino é que é a missão. E aí, isso me faz lembrar da vida de um homem de Deus chamado Jairo.
Em Lucas capítulo 8, verso 41 ao 42 diz: eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até ele, até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, a multidão o apertava. Pais heróis, eles buscam a salvação dos seus filhos. Agora a gente tem muitos pais que estão transferindo para as mães a responsabilidade de salvar seus filhos. E aí quem fica orando pela salvação dos filhos? A mãe. E o pai fica na Netflix. A mãe fica lá instruindo, dando conselho. E o pai está onde? O pai está simplesmente assistindo futebol. Esse homem tem uma única filha de uns 12 anos. E ela está enferma, à beira da morte. Jairo já tinha orado. Jairo já tinha buscado ao Senhor. E o quadro da sua filha não mudava. Mas ele sabia que Jesus estava passando em algum lugar da cidade. E ele sai correndo em direção a Jesus. Ele está buscando pela salvação da sua filha. Aquilo ali ia contra todo o sistema religioso daquela época. Porque Jairo era um chefe da sinagoga judaica. E Jairo está deixando todo o status religioso, de posição religiosa, para salvar a sua filha. E ele sabe que o único que pode salvá-la é aquele que opera milagres. Aleluia! Nós cremos em um Deus que faz milagres. Essa casa crê num Deus que se move de forma sobrenatural. Aleluia! Quem não crê não tem problema, mas nós temos o posicionamento do sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, do sobrenatural de Deus sobre a nossa casa. Nós somos milagres do Senhor. Aleluia! Você tem crido comigo? Você entende isso? Você é isso, amém? E Jairo vai lá e ele busca por Jesus. E quando ele vê Jesus, ele se prostra diante dele. E quando ele se prostra, ele implora para Jesus ir na sua casa. E Jesus vai na casa dele. E Jairo, quando chega na casa dele, antes de chegar na casa dele, vê um bando de homens e diz assim: ei, para de importunar o mestre. A tua filha já morreu. Eu quero que você entenda isso aqui, pai. Você não percebe, mas tem muitas pessoas com más notícias chegando na tua casa, na tua vida. Tem muitas más notícias que estão chegando primeiro, antes de você chegar na sua casa. Mas eu quero te dizer que quando a gente está com Jesus, essas más notícias podem chegar através dos pessimistas. Mas quando a gente está com Jesus, Jesus vai dizer para nós, assim como ele disse para Jairo. Ele disse: não temas, não tenha medo. Ela não está morta. Ela está apenas dormindo. Nós vamos até a tua casa. E quando Jesus chega lá, só entra quem tem fé. Jesus manda todo mundo se calar. Zombam dele. Jesus disse: não deixa ninguém entrar aqui. Só entra quem tem fé. Escute, pai. Só deixa acessar a tua casa pessoas que têm fé. Pessoas pessimistas, pessoas de má notícias, pessoas que somente falar palavras de negação, palavras de desgraça, palavras de miséria, palavras que é o tempo todo para querer roubar a tua alegria, palavras que são para querer terminar de te matar, para querer determinar o selo da morte na tua casa. Eu quero te dizer que hoje é uma noite de posicionamento, que você só vai deixar Jesus e irmãos que têm fé entrar em tua casa. Aleluia! Porque a tua casa é um lugar do sobrenatural de Deus. E Jesus chega lá e diz: ei, menina, Talita comigo, levanta.
mas precisou de um pai herói. Escuta, precisou de um pai que disse: eu não vou ficar nessa posição de um homem sem condições. Eu não vou ficar nessa posição de um homem que não consegue fazer nada. Se nós temos causas impossíveis, nós temos que buscar aquele que é o Deus do impossível. E é isso que Jairo faz. É um pai que ama. E talvez você diga: pastor, mas eu ainda não sou um pai biológico. Mas você é um pai espiritual. Quando Paulo escreve a Timóteo, em segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, do verso 1 ao 2, olha o que Paulo diz. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ame seus filhos espirituais. Ame seus filhos biológicos. Seja um herói na vida de alguém. Seja um herói na vida dos seus filhos. E a única coisa que pode te transformar dessa forma é o amor. Ame. Se entregue. Não importa o que estão fazendo com você. O que importa é o que você vai fazer com o que estão fazendo com você. Qual é a resposta que você vai dar?